Uma das empresas com o melhor copywriting do Brasil, sem sombra de dúvidas, é a Empíricos. O que eles fazem com essa técnica, o que eles fazem com estratégia de persuasão, é algo a ser estudado e que você realmente deveria passar a dar mais atenção, mas fica tranquilo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar os principais pontos para você estar utilizando no seu negócio a partir do que eu analiso da Empíricos já há bastante tempo. Bora lá então, depois da vinheta. Olá, aqui é o Victor Palandi, então vamos lá, sem delongas, sem demora. Como que a Empíricos ela conseguiu se tornar esse gigante que ela é do mercado financeiro? Quando eu falo gigante, é porque ela fatura uma média de R$1 milhão por dia com assinaturas. A gente está falando de PDF. R$1 milhão por dia vendendo PDF, tá? Claro que não é PDF assim qualquer, né? São informações muito valiosas, mas não deixa de ser PDF. Eles não têm custo com logística, eles não têm que gravar treinamentos, até tem os cursos gravados, mas 90% do que eles têm é PDF, tá? E eu vou explicar por que eles conseguiram esse crescimento tão grande. Bom, primeiro vamos voltar um pouco na história. A Empíricos é uma boutique pequena de análises financeiras, de recomendações. Aí chegou a Ágora, uma empresa enorme do mundo de mercado financeiro, de análises financeiras, e falou assim, olha, Empíricos, eu quero me tornar sócio, eu vou comprar uma parte da empresa de vocês, só que se vocês vão usar a nossa metodologia de vendas, nossa metodologia de trabalho. A Empíricos falou, tá bom, né? Não tô vendendo muita coisa mesmo, bora lá. E foi aí que teve a mudança. A Ágora, ela é uma empresa que ela tem várias Empíricos pelo mundo, entendeu? Então ela tem várias nos Estados Unidos e ela comprou várias em outros países, sempre localizado. Então, por exemplo, na Alemanha, a Empíricos da Alemanha lá, ela faz análises financeiras sobre o mercado alemão. Então cada país tem o seu. E a Empíricos aqui no Brasil, ela cresceu muito com aquele... com aquela famosa O Fim do Brasil, foi a peça publicitária deles mais famosa que teve, O Fim do Brasil, o Brasil vai acabar, foi mais ou menos na época do governo Dilma. Depois teve também o dólar a R$5, que na época era um absurdo pensar nisso, porque o dólar na época acho que era uns R$3, ou até menos, e agora tá 5, né? Agora tá quase R$7, né? Tá 6 e pouco, sei lá quanto tá. Então, assim, na época era um absurdo pensar, então impactou muito. E assim eles foram crescendo. Então, como que eles se tornaram tudo isso por meio do copyright? Porque a Empíricos, eu já dei consultoria para eles, para um segmento que eles têm de saúde. Então, quando eu fui lá, até conversei com um dos sócios, e ele me falou, cara, a Empíricos é uma empresa de copyright, não é uma empresa de economistas, né? Então aqui os economistas, beleza, eles são importantes para fazer os bons produtos, mas sem o copyright, os economistas não teriam o que fazer, e é verdade. Porque o que faz com que eles se tornem o sucesso que eles são é a venda, porque eles vendem muito e aí entrega, claro, os PDFs para a galera que compra, e são PDFs muito bons, não desmerecendo o produto, tá? Então o primeiro ponto é, os anúncios deles sempre são muito apelativos. Então, o Fim do Brasil, dólar a R$5, são exemplos disso. Mas se você começar a analisar, sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter criptomoeda que está em alta, alguma coisa falando do Bitcoin, ou então não compre essa ação vai destruir o seu portfólio. Então os anúncios, as chamadas deles são sempre muito apelativas, chamam muita atenção, elas são muito diferentes, distintas do que você costuma ver. Então eles não têm uma concorrência muito forte. Hoje em dia eles até têm a Levante, eles têm umas outras, só que não chega no nível de qualidade de headline que eles têm. Então a headline deles é sempre muito chamativa, sempre muito curiosa, ela causa medo, ela causa espanto, ela causa algum tipo de emoção que faz as pessoas quererem saber mais. Então começa aí. Aí a pessoa clica no anúncio, ou ela vai para uma página de vendas, ou ela vai para uma página para colocar o e-mail dela e se tornar um lead, que eles chamam de one step and a half, né? Porque one step and a half, o que é two steps? Two steps é quando você clica no anúncio, vai para a página de captura, coloca o e-mail e aí você vai para a base de e-mails. O one and a half é você ir do anúncio para a página de captura, da página de captura eles te jogam para a página de vendas, tá? Esse é um dos modelos que eu mais gosto. E eles têm também anúncios que eles jogam direto para a página de vendas, tá? Então esses dois últimos são os que eles mais usam. E aí, beleza, quando vai para e-mail marketing, quando a pessoa está na lista de e-mails da Empíricos, é bombardeio. É mais de um e-mail por dia e sempre com alguma oferta diferente. Então, ou falando de criptomoeda, ou falando de bolsa de valores, ou falando de mercado imobiliário, tudo falando sobre mercado financeiro, obviamente. E é bombardeio por quê? Porque eles não trabalham tanto o branding, eles trabalham marketing direto, eles são raiz no copyright. Então, texto persuasivo chama a atenção, gera curiosidade, a pessoa clica, vai para uma página de vendas.
Então, assim, ó, o dia inteiro, toda hora. E isso só muda quando a pessoa se torna cliente. Se eu me torno assinante de um produto deles, aí eu vou para um outro segmento, onde eu também vou continuar recebendo e-mail, só que para vender produtos mais caros, produtos mais premium, produtos que a assinatura vem a custar R$2.000, R$3.000. Só que aí também é uma estratégia diferente, porque já é cliente. Tá? Então, é isso, é massivo, é e-mail marketing massivo e sempre muito direto, sempre muito prático, sempre muito claro, sempre com uma promessa muito bem definida. Olha, abra esse e-mail se você quer salvar o seu portfólio, abra esse e-mail se você quer ganhar mais dinheiro com o mercado imobiliário, abra esse e-mail se você quer aproveitar os 300% de valorização que o Bitcoin vai ter, entendeu? Então, sempre muito agressivo. E tirando e-mail, quando a pessoa está na página de vendas, aí, meu filho, é o verdadeiro show. Até estou pensando em trazer aqui para o canal algumas análises de cartas de vendas da Empíricos e de outras empresas, porque para mim o que a Empíricos faz é obra de arte. As cartas de vendas deles, que a gente chama de long copy, são aquelas cartas enormes, que tem 2.000, 3.000, 5.000 palavras, às vezes até mais, onde puramente a ideia é vender alguma assinatura. Então eles vão lá e vão escrevendo. E essa long copy foi o que fez com que eles se tornassem o fenômeno que eles são. Muita gente tem o preconceito, a ideia de que, não, carta de vendas grande não vende, as pessoas não têm paciência para ler. Totalmente errado. As pessoas leem. Às vezes elas fazem leitura dinâmica, às vezes elas leem de ponta a ponta, mas o importante é que elas leem. Porque não existe copy grande. Existe copy chata. Quando a copy é chata, ela pode ter 200 palavras que a pessoa não vai ler. Uma copy interessante, uma copy legal, pode ter 10.000 palavras que as pessoas vão ler. Então, a Empíricos consegue criar cartas de vendas enormes, mas extremamente bem-sucedidas, que geram conversões inimagináveis, tá? Então, eu até vou falar um pouquinho do que tem nessa long copy já já. Beleza? Então, Então, a Empíricos é baseada nesses 3 pilares. Anúncio, e-mail marketing e carta de vendas. Isso que é o mais interessante que eu admiro na Empíricos é que ela não é muito complexa, né? Ela só tem essas 3 frentes, só que ela faz essas 3 frentes com muita maestria. Anúncios muito bons, que geram muitos cliques baratos, leads muito baratos e vendas, uma taxa de conversão da página de vendas sempre muito alta. Então, como eles fazem essas 3 coisas bem feitas, eles não precisam de mais nada para conseguir ter resultado. E aí entra o que eles escrevem dentro da long copy. Na carta de vendas deles, se for reparar, todas têm provas incontestáveis. O que são provas incontestáveis? Quando a gente fala de mercado financeiro, não abre margem para discussão. Se a Magazine Luiza valia R$8 no início do século e hoje vale, sei lá, R$60, valorizou em 5 vezes. Então não tem como você me contestar, entendeu? Porque são provas cabais. Beleza, se eu for olhar quanto era na bolsa naquela época esse preço e quanto é hoje é esse preço. Então a Empíricos ela é muito boa nisso. Ela fala, olha, se você tivesse seguido a nossa recomendação e tivesse investido na Centauro quando fez o IPO, hoje você teria um lucro de X%. Então imagina, se você tivesse colocado R$1.000, hoje você teria R$5.000. Olha a valorização que você teve. Então eles colocam provas incontestáveis de que eles fazem boas recomendações, de que eles acertam a maioria das previsões e de que eles realmente entendem do que estão falando. Essas provas incontestáveis são um passo enorme para você comprar. Porque pensa comigo, vamos lá, eu tenho dinheiro para investir na bolsa e eu não sei onde investir. E a Empíricos fala para você assim, para mim, Vitor, se você investir nessas empresas, você vai estar valorizando aí junto com a gente. Nos últimos anos, a gente tem valorizado em 40% os nossos investimentos. Então, se você quiser continuar aí, a gente não tem como comprovar que vai valorizar 40%, mas o nosso histórico é positivo. Então, não tem como eu ficar muito na dúvida. Eu falo, poxa, né, se eu vou comprar esse produto, eu vou valorizar tanto assim o meu patrimônio, eu vou comprar então. Então, é isso que eles têm muita força, essas provas incontestáveis. Outro ponto, risco zero. Eles dão uma garantia também muito forte. Ou a garantia de devolver o dinheiro da assinatura do produto deles, ou então a garantia deles se você não tiver o resultado que a gente está falando aqui, a gente dá mais tempo de assinatura que é para você recuperar esse lucro. Então você também acaba tendo um risco muito baixo. Você não tem muito a perder. Outro ponto nas cartas de vendas da Empíricos, eles sempre falam o que fazer, só que em partes. Como assim, Vitor? Por exemplo, eu digo para você assim, você tem que comprar a Bradesco, porque Bradesco está num período bom. Aí você fala, que legal, eu vou comprar Bradesco. Beleza, você comprou então ações do Bradesco. E agora? Você vende? Quanto tempo você leva para vender? Quando será que vai ser o melhor momento para vender?
Será que é melhor você vender quando tá, agora que tem uma valorização de 10%, ou será que vai valorizar 20% e você vai perder dinheiro? Então a Empíricos, olha que jogada interessante, eles te prendem dentro da assinatura, porque se você não souber quando você tem que sair, ou qual ação você tem que comprar, se você vende o Bradesco e compra Itaú, você vai estar ganhando mais, como você não sabe o que fazer depois que você compra, você acaba ficando amarrado neles, entende? Então você continua com a assinatura, porque eles sempre vão te falar o que comprar e quando vender, o que comprar e quando vender, o que comprar e quando vender. Então isso aumenta bastante a retenção deles dentro da assinatura, porque se você não tiver a assinatura deles, você vai ter comprado, beleza, ações boas, só que você não vai saber a hora certa de vender e pode ser que você perca dinheiro aí. Tá bom? Outro ponto é oferta irresistível. Imagina, eles te mostram resultados assim incríveis. Um cara que ganhou 100 mil reais, outro que ganhou 500 mil. Se você colocasse 50 mil, você teria 200 mil em 4 meses. Uns resultados absurdos assim, que você fala, caraca. E aí quando eles vão falar o preço, custa 12 reais por mês. 12 reais por mês. Para você saber no que investir, quando investir e como investir. Entende? Então a Empíricos ela faz umas ofertas ridículas de barato. Você, por exemplo, aprender a ganhar com Bitcoin, pagando 12 reais por mês, entende? Então é menos que 2 hambúrgueres do McDonald's. Então as ofertas da Empíricos são muito baratas, elas são muito irresistíveis, as promessas são muito boas, o risco é muito baixo, então por isso a conversão deles é enorme. Se você for perceber, eles não inventam a roda. Se você usar provas incontestáveis na sua copy, você tirar o risco do seu cliente, dar uma garantia muito boa, você falar para ele mais ou menos o que fazer, mas deixar meio incompleto. Por exemplo, vamos supor de emagrecimento, você fala, olha, você tem que fazer déficit calórico. A pessoa vai falar, beleza, para emagrecer eu tenho que comer menos do que eu gasto, ok. Mas comer quanto? Comer o quê? Né? O que eu tenho que fazer quando eu estiver estagnando, quando eu estiver saindo da dieta, entendeu? Você fica meio perdido. Então, você pode falar o que fazer, não completamente, mas o que fazer para a pessoa ter um gostinho, mas ao mesmo tempo ela fica na dúvida de como prosseguir. Então, a Empíricos faz isso muito bem. E também oferta irresistível. É você colocar um preço que seja ridiculamente baixo para aquilo que você está oferecendo, tá? Até a gente tem um vídeo que eu explico a copyright e o Érico Rocha, né? Que o Érico Rocha, a fórmula de lançamento, custa 6, 7 pau, né? É um valor, assim, um pouco alto. Mas, se você começar a ter 6 em 7, fazer 100 mil reais, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, o que é 6 mil reais perto do tanto que você vai ganhar? Então, querendo ou não, se torna também uma oferta irresistível. Então, a oferta irresistível não está ligada ao preço do seu produto. Ela está ligada ao preço do seu produto em comparação ao quanto a pessoa vai ter de benefício, tá bom? Por exemplo, se eu falar assim, ó, minha consultoria custa 1 milhão, só que você vai ganhar 10 milhões de reais. Não é uma oferta irresistível? É irresistível, porque você vai estar ganhando muito mais do que você investiu, mesmo a minha consultoria sendo 1 milhão de reais. Então, não é em relação ao preço, é em relação ao quanto a pessoa vai obter pagando o que você está pedindo. E pensamento de médio e longo prazo, porque às vezes a Empíricos não tem um ROI tão grande na entrada. Afinal, custa só 12 reais por mês uma assinatura. Só que imagina isso num volume, e imagina que a pessoa pode ficar 1, 2, 3, 4 anos pagando essa assinatura. Além disso, ela pode comprar depois produtos mais premium, que seja 100, 200 reais por mês. A pessoa, por exemplo, está ganhando 15 pau por mês com a Empíricos, ela não vai ligar de pagar 200 pau de mensalidade para outro curso. Então, não é caro para a pessoa que já está tendo resultado. Logo, quando você for somando todos os assinantes, todos que estão se renovando. Então, imagina, teve 1.000 assinantes em 2018, mais 1.000 assinantes em 2019, então já são 2.000 assinantes pagando. Você não teve que pagar pelo segundo ano do primeiro assinante. Entendeu? Então a sua margem de lucro só tende a crescer ao longo do tempo, porque tem as pessoas antigas pagando e tem as pessoas novas que estão assinando. Então o pensamento de médio e longo prazo da Empíricos faz com que ela valha muito, muito dinheiro e que ela consiga cada vez mais um faturamento superior a 1 milhão de reais por mês. Tá bom? Então é isso, analisando a Empíricos. Espero que você tenha gostado dessa aula e qualquer dúvida, só dar um toque. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula então, hein? Só não se inscreva de se inscrever no canal, não se esqueça de ler o QR Code que está aqui, que vai te dar um presentão incrível gratuito, e também de clicar nos links que estão aqui na descrição. Vamos continuar aprendendo, vamos continuar nos desenvolvendo e crescendo juntos, tá bom? Então, aproveite esse conteúdo todo grátis que eu estou oferecendo, esse e-book que está aqui na descrição, aproveita essa super aula que está aqui embaixo também, que é para você aprender mais e mais e ganhar mais dinheiro. Espero por lá, até já, forte abraço.